Olá, olá pessoal! E aí, vamos falar sobre cores? E hoje o vídeo vai ser gélido, gente, porque eu vou falar da paleta de inverno frio, também conhecida como inverno puro ou inverno verdadeiro. E a minha missão hoje aqui é dar uma passada geral sobre essa paleta, falar as características dela, as características das pessoas de inverno frio, falar também de como usar as cores, como usar makes, como usar o cabelo para as pessoas dessa paleta. E também aquela pergunta que não quer calar, né? Como dar uma fugidinha na paleta de vez em quando? Então hoje o meu objetivo é esse, passar para vocês uma visão geral sobre a paleta de inverno frio. Então vem comigo que eu te conto tudo. Bom, gente, esse vídeo faz parte de uma série que eu tô fazendo aqui no canal, em que eu tô fazendo um vídeo específico para cada uma das 12 paletas do método sazonal expandido. Então eu comecei aqui na parte de baixo, a paleta de outono suave. E estou girando aqui no sentido horário e já chegamos nas cartelas de inverno. E hoje eu quero falar para vocês sobre a cartela de inverno frio. Essa cartela também é chamada, em muitos lugares, de inverno puro ou inverno verdadeiro. E por que tantos nomes assim para a mesma paleta, né, gente? Porque antes de surgir o método sazonal expandido, em que divide cada estação em 3 subcategorias, a gente tinha o método sazonal simples, que só existiam 4 paletas, né? Uma para cada estação. E a cartela de inverno frio é a cartela original, vamos dizer assim, né? E aí, posteriormente, foram criadas, né, a inverno escuro e a inverno brilhante. Então, por isso, muitas pessoas ainda chamam ela de inverno puro ou inverno verdadeiro, né? Porque ela é a original, considerada pura, vamos dizer assim. Mas eu prefiro chamar de inverno frio, porque eu acho que dessa forma fica muito mais fácil a gente lembrar a principal característica dessa cartela, que é a temperatura fria. Mas antes de falar das características dessa cartela, eu quero dar uma passada geral sobre um conceito muito importante sobre cores que eu falo em todo o vídeo aqui, né, do método sazonal expandido, que é o conceito das 3 dimensões das cores. Cada cor, gente, é composta por 3 parâmetros principais e, consequentemente, cada cartela do método sazonal expandido também. Esses parâmetros são a temperatura, ou seja, as cores podem ser quentes ou podem ser frias, a intensidade, as cores podem ser suaves ou brilhantes, e a profundidade, as cores podem ser claras ou escuras. Bom, uma coisa que eu nunca comentei aqui, eu acho interessante falar, é que as cores mais escuras são chamadas também de cores profundas. E por que isso? É tipo uma relação com o mar, por exemplo. Repara só que o mar, quanto mais profundo é, mais escuro ele vai estar, né? Quando ele está mais rasinho, a água está mais clara. Então essa é a correlação aí do termo profundidade com cores mais escuras. Então, como o próprio nome dessa cartela conta pra gente, a principal característica dela é a temperatura fria. Então a gente não vai ver cores quentes nessa cartela. A segunda característica principal dela é possuir cores mais intensas, mais brilhantes. Então as cores dessa cartela estão bem pigmentadas, não tem aqueles tons mais suaves, mais acinzentados. E a terceira característica também bem marcante nessa cartela é a profundidade mais escura. Como todas as paletas da estação de inverno, ela tem esse DNA composto de cores mais escuras. Não quer dizer que não existam cores claras nessa paleta, né? Todas as paletas têm cores claras e escuras. De forma geral, a gente vai ver cores mais escuras do que claras nessa cartela. Então essas cores frias, brilhantes e escuras nos lembram as paisagens de inverno. Principalmente aquele inverno bem do hemisfério norte, sabe? Que tem aquelas árvores cobertas de neve bem branquinhas e o céu bem escuro. Então essa paisagem traz um contraste muito grande entre as cores. E é isso que existe também nessa cartela. Quando a gente fala das pessoas, né, de inverno frio, assim como a paleta, as mulheres dessa cartela têm como característica mais marcante o subtom frio, né, das feições, dos olhos, da pele, do cabelo. Essa é uma característica muito marcante nessas pessoas. Então, se você está na dúvida aí, se você tem essa característica fria como a principal, né, muitas pessoas ficam na dúvida entre inverno frio, inverno brilhante, inverno escuro. Uma forma muito eficaz de descobrir isso é ir pelo lado oposto. Você olha o que é pior para você, né? Se são cores quentes, suaves ou claras, né? Que são as características opostas dessas 3 cartelas. Então, se, por exemplo, a pior característica para você for cores quentes, a sua pele fica amarelada, fica estranha, mostra olheira,
Então quer dizer que você é inverno frio, porque a característica oposta dela é a sua principal. Essa característica ficou mais gritante nas suas feições. Porém, de forma secundária, essas mulheres também vão ter feições bem brilhantes, né? Cores bem intensas, né? Não tem nada acinzentado nas feições dessas mulheres. Também feições mais escuras, mais profundas. Provavelmente essas mulheres terão cabelos bem escuros, ou olhos, ou pele. A pele pode variar muito, né? Tem mulheres de inverno frio com peles mais escuras, mas tem também muitas mulheres nessa cartela com peles mais clarinhas. E um exemplo típico dessa cartela é a Juliette. Ela é uma inverno frio. Agora, uma característica muito importante em todas as cartelas é o contraste pessoal. Não sei se você já ouviu falar de contraste pessoal, mas ele é a diferença de tonalidade, de pigmentação entre as nossas feições. Então a gente pode ter contrastes baixos, né? A gente tem as feições todas clarinhas ou todas escuras. A gente pode ter contrastes médios, né? Que as cores são mais próximas, ou contrastes altos, que a diferença de cores entre as nossas feições é bem grande. E as mulheres dessa paleta, elas podem ter os mais variados níveis de contraste, porque normalmente elas têm maior profundidade em cores mais escuras nos olhos ou nos cabelos, porém elas podem ter desde as peles mais clarinhas até as mais escuras. Ou seja, tem um range muito grande aí de contraste nessa paleta. Quando a gente fala dos olhos, eles podem ser de tons bastante variados. Mas, de novo, na grande maioria das vezes, eles vão ter esse aspecto, essa características mais frias. Eles podem ser castanhos, por exemplo, mas castanhos mais frios, podem ser azuis, podem ser bem pretos mesmo. E os olhos das pessoas dessa paleta têm uma característica interessante, que eles têm a íris mais contornada e uns raios mais presentes nos olhos. É uma característica comum nas pessoas dessa paleta. Ela não é determinante, mas a gente pode usar aí como indicativo. E os cabelos também vão ter tons mais frios, e normalmente os cabelos das pessoas dessa paleta vão ser mais escuros, mais profundos, castanhos bem profundos, quase pretos, ou até bem pretos mesmo. Lembrando, gente, que todas essas características aqui são indicativos. A gente só vai descobrir realmente qual que é a paleta da pessoa quando a gente testar, a gente analisar isso na prática. Porque nós somos seres humanos muito complexos. Existem muitas variações aí, várias nuances entre uma pessoa e outra. Então essas características são a regra, né? Elas se confirmam na maioria das vezes, mas existem exceções sim. A gente, lembrando que eu tô falando muito desse assunto aqui lá no meu Instagram, tô abrindo caixinha de pergunta todos os dias, tem vários posts informativos a respeito. Então, se você quer saber mais sobre isso, me segue lá, vou deixar o meu perfil aqui para a gente ter esse contato aí diário. Bom, e vamos passar para as recomendações para as mulheres dessa cartela. Falando ainda de cabelo, né? Como essas mulheres têm profundidades escuras, elas têm que ter muito cuidado para clarear muito esse cabelo, né? Porque vai baixar muito o contraste natural delas, vai dar aquele choque visual. Porém, se elas querem clarear, dê preferência para tons mais frios, né? Aqueles tons mais acinzentados, e fuja dos tons quentes. Aqui a gente tem um exemplo da Katy Perry, que ela é um inverno frio. A gente pode perceber que o cabelo dela é muito escuro. Então, quando ela clareou, né, ela platinou o cabelo, deu uma alterada no contraste, mas beleza, tá com um tom mais frio. Porém, quando ela coloca tons mais dourados, isso não harmoniza tanto assim com a pele dela. Obviamente, ela é linda de qualquer jeito, né? E nessas fotos elas estão sempre muito bem maquiadas. E quando a gente fala da maquiagem, a gente tem que preferir bases, pós, tudo com tons bem frios, gente. Esse é o DNA principal dessa cartela. Então, nada de comprar base, pó mais quente, mais amarelado, não, que não vai ficar muito legal. Batons e blushes, a mesma coisa. Dá preferência para vermelhos, rosas mais frios, né? Nada de coral, nada de laranjado, que não funciona muito bem. E além das maquiagens frias, maquiagens mais escuras, né, com cores mais vivas, também ficam muito interessantes, por essa característica dessa paleta ter cores muito brilhantes. Então vamos dar um exemplo da Juliette aqui. Olha quando ela colocou essa maquiagem toda clarinha, tons terrosos, sem muito contraste, como que ela ficou apagadinha. Agora olha quando ela colocou um delineado, um batom mais vermelho, como que ela brilhou, como ficou maravilhoso para ela.
Até postei esse exemplo no meu Instagram e comparei com a Gisele Bündchen, que tem uma beleza bem oposta, que é um outono suave. Então vai lá conferir o post que ficou muito bacana. E quando a gente fala dos acessórios para essas mulheres, é muito importante que a gente respeite essa característica fria da pele delas. Então acessórios em prata, em platina, são as melhores para essas mulheres. Muito melhores do que os dourados, que não vão harmonizar tanto assim com a pele delas. Outro ponto é que elas ficam melhores com metais com mais brilho. Nada de metais muito foscos, né, muito envelhecidos. Isso também não funciona tão bem. E acessórios com pedras ficam lindos, né? Pedras brancas, azuis, vermelhas. Já as cores neutras dessa paleta também é uma paleta que tem o branco e o preto puros aí na sua composição, então pode usar tranquilamente. Inclusive esse combo de branco e preto fica incrível para essas mulheres. Usar os dois juntos ficam muito legais para elas. Além do preto, essa paleta tem azuis escuros e marrons escuros, e além do branco, tem cinzas e beges também mais frios, que dá para serem usados como neutros também. Agora, quais são as piores cores? Aquelas que essas mulheres devem fugir e devem evitar passar longe. Bom, as piores cores são as suaves e quentes, que são opostas às duas características principais dessa paleta, ou seja, outono quente e outono suave. As cores dessas paletas não são muito recomendadas para uma mulher de inverno frio. Porém, as cartelas de primavera, principalmente primavera quente e primavera clara, também não são muito boas, mas pelo menos a paleta de primavera compartilha a intensidade, né, mais forte, mais brilhante. Então, por isso que não são tão ruins quanto as de outono, mas também devem ser evitadas. E como combinar as cores dessa paleta, né? Eu sempre falo aqui, todas as cores dessas paletas, elas combinam entre si, né? Porque tem várias características em comum. Porém, tem algumas combinações melhores do que outras. E as mulheres dessa paleta ficam muito bem com preto e branco. São duas cores excelentes para serem combinadas. E as demais combinações é bacana que a gente respeite novamente o contraste pessoal dessas mulheres. Então, se você tem um contraste alto, né, a pele mais clarinha e o cabelo escuro, fica muito harmônico essas combinações mais contrastantes. E se você tem um baixo contraste, prefira cores mais próximas. E aí, a gente pode sair da cartela, a gente pode pegar cores emprestadas de outras estações. Pois é, a cartela de inverno frio, ela tem as duas irmãs dela ali, que é a inverno escuro e a inverno brilhante. Essas duas paletas, elas compartilham a característica de temperatura, de profundidade, de intensidade. Todas são parecidas, mas em proporções diferentes. Então essas duas paletas, elas podem ser usadas também com moderação. E a cartela de inverno frio tem uma prima, né? Que é a verão frio, que as duas compartilham a principal característica, que é a temperatura. Porém, a cartela de verão frio, ela é mais clara e mais suave do que a inverno frio. Então, essas cores elas podem ser usadas, mas com moderação. E se você quiser dar uma ousada e usar cores de outras cartelas, como fazer? Bom, conforme eu falei, as cartelas de outono e primavera não são muito boas aí para o inverno frio. Mas se você gosta muito, se você quer usar, dê aquela caprichada na make, nos acessórios, né? Se você está com uma blusa, por exemplo, de um tom mais quente, tenta colocar um acessório mais prateado, uma make mais fria, tenta colocar talvez um lenço no pescoço, branco ou preto, para dar uma espelhada dessa cor mais adequada aí no seu rosto. Então esses são alguns artifícios que a gente pode usar, que pode ser interessante, ficar harmônico assim. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco as coisas aí sobre essa cartela, ajudado vocês a colocar ela mais em prática, e fiquem de olho que o próximo vídeo eu vou falar no inverno brilhante. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima!